Bom, pessoal, vamos começar agora falando sobre os protocolos de acesso múltiplo, né, da disciplina de transmissão de dados, dentro do tema de camada de enlace, né? É o seguinte, quando você tem, quando você considera os enlaces de comunicação, né, tem duas categorias, né, principais que a gente pode comentar. Tem um enlace ponto a ponto, que é quando você tem dois equipamentos que estão transmitindo e recebendo dados um para o outro, né? Então é um ponto se comunicando com outro ponto e tem um meio físico de transmissão conectando esses dois, né? Pode ser um meio físico guiado, né? Ou seja, com cabo, ou pode ser sem fio, né? Não tem problema. E aí, existe nessa configuração de enlace, né, existem protocolos que já foram propostos e que funcionam muito bem para esse caso, né? A gente pode citar dois aqui, protocolo ponto a ponto, que é o PPP, né? E o protocolo HDCL, né, que é o controle de ligação de dados de alto nível, né, que foi até um assunto de uma das aulas que a gente teve. Tá? Então, esse é o caso mais simples, né, quando você tem somente dois equipamentos se comunicando. E aí você tem que ter um protocolo para organizar essa comunicação aí na transmissão desses quadros. E aí você tem um outro caso que a gente chama que é o enlace de difusão. Né? O que é o enlace de difusão? É quando você tem um meio físico que é compartilhado, né, entre vários remetentes e destinatários, né, ou seja, entre vários transmissores e receptores. Todos os equipamentos eles estão compartilhando o mesmo meio físico. Esse meio físico também ele pode ser cabeado ou não, pode ser sem fio. Então vejam que, pegando um exemplo aqui mais da nossa realidade, que é uma rede Wi-Fi. Uma rede Wi-Fi é uma rede sem fio, ou seja, o meio físico de transmissão é sem fio, e você tem ali um AP, né, um access point, e várias estações, né, conectadas a esse AP. Né? Então, nesse caso, dependendo de quem está transmitindo ou recebendo, tem ali transmissores e receptores dentro daquela rede sem fio, tá? E eles estão compartilhando o mesmo canal de transmissão, certo? Também nas redes cabeadas você pode ter algo parecido com isso. Você tem uma rede local, por exemplo, tem um switch Ethernet, né, e tem várias máquinas, computadores conectados àquele switch Ethernet, né? E em versões mais anteriores do protocolo Ethernet, esse meio físico cabeado, ele também era um meio físico compartilhado, né? Era um enlace de difusão, onde você tinha ali um protocolo CSMA-CD, que era utilizado, tá? A gente não chegou a ver aqui na disciplina o protocolo CSMA, né? A gente vai ver com mais detalhes isso na disciplina de redes, quando a gente for estudar a camada de enlace lá, tá? Mas só para mostrar para vocês que existe essa outra forma de organizar, né, essa transmissão, que não tem mais só um par de equipamentos se comunicando, agora você tem vários equipamentos compartilhando o mesmo enlace. E aí aparece um problema, tá? Que é o que a gente chama do problema do múltiplo acesso. Como é que essas várias máquinas, esses vários equipamentos vão compartilhar esse meio físico sem que as transmissões delas choquem umas com as outras, né? Sem que ocorra a colisão dessas transmissões, tá certo? Então isso é um problema que já é muito antigo, né, nas redes de computadores, redes de comunicações. É um problema que está presente em muitos sistemas, né? Eu comentei aqui o caso do Wi-Fi, né, que é algo que a gente usa todo dia. Tem também esse mesmo problema, né, nas redes locais. Você tem esse problema também nas redes celulares, onde você tem uma estação rádio base,
né, que tem ali vários usuários, né, celulares conectados a essa estação rádio base, e ali também é um meio físico de transmissão que é compartilhado. Né? Essas transmissões da base para os usuários móveis e vice-versa, né, elas têm que serem organizadas ou controladas por um protocolo que de múltiplo acesso, né, que permita que essas transmissões ocorram de uma maneira organizada, de uma maneira eficiente. Tá? E aí eu gostaria de trazer, dando aqui esses exemplos, né, antes de continuar. Falei aqui da rede Wi-Fi, uma rede de satélite também pode ser considerada, né, utiliza um enlace de difusão, que você tem um satélite aqui se comunicando com várias antenas parabólicas, né. Uma rede metropolitana, por exemplo, de internet a cabo, né, onde você tem os cabos coaxiais chegando aqui nas residências das pessoas, né, até ele chegar na central da operadora, né, esses cabos aqui, eles acabam se comportando como se fosse um meio compartilhado. Tá? Então, essas transmissões aqui, elas, em princípio, elas estão expostas. Desculpa, pessoal, deixa eu tomar uma água. A voz deu uma falhada aqui. Em princípio, elas estão expostas para que ocorram problemas de transmissão no sentido de ter colisão dos dados, né? E aí, esse mesmo conceito também a gente pode aplicar aqui numa festa, né? Se várias pessoas estão falando aqui ao mesmo tempo, né, pode ser que esse nível de ruído, né, de interferências suba muito e ninguém consiga se entender, né? Ou seja, as conversas elas começam a chocar uma com a outra e você acaba que ninguém entende ninguém, né? Então você tem que ter um protocolo de acesso múltiplo para poder organizar isso aí. E aí, eu queria falar para vocês de uma categoria especial desses protocolos de acesso múltiplo, que é o que se chamam os protocolos de reserva de canal. Tá? Os protocolos de reserva de canal, eles eliminam as colisões, tá? Porque a forma como eles organizam e controlam as transmissões, eles fazem de uma forma que uma transmissão não choque com a outra. Tá? E aí é diferente de protocolos de acesso múltiplo, que são protocolos como é que chama? Protocolos estatísticos, deixa eu ver qual é o termo, esqueci qual é o termo, deixa eu ver se eu peço, de acesso aleatório, desculpa. Protocolos de acesso aleatório, o nome já está dizendo, né? Eles permitem que as estações elas acessem o meio físico compartilhado de forma aleatória. E ao permitir essa aleatoriedade, ela permite também que ocorram colisões. Tá? Mas ela tem esses protocolos desse tipo, eles têm alguns mecanismos que eles conseguem minimizar um pouco essas colisões de forma que ainda assim consiga ter um desempenho satisfatório. Tá? Então, eu comentei com vocês do CSMA, né, que era a tecnologia por detrás tanto do Wi-Fi como do Ethernet, né, mas isso eu não vou falar agora na disciplina de transmissão, né, a gente vai deixar para falar isso na disciplina de redes. Tá? No caso do CSMA, que é utilizado no Ethernet. No CSMA-CA, do Ethernet é o CSMA-CD. CSMA-CA, que é utilizado nas redes Wi-Fi, a gente acaba comentando sobre ele na disciplina de redes móveis sem fio, tá certo? Então, não é
escopo aqui da nossa disciplina. Então, os protocolos de acesso aleatório eu não vou comentar aqui na disciplina de transmissão. Eu gostaria de comentar sobre os protocolos de divisão de canal, tá? Que é uma outra categoria de protocolo que ele elimina as colisões, tá certo? Ele não permite que existam as colisões porque justamente ele separa os canais, né? O canal compartilhado ele é um canal único, mas ele pode ser separado, né, em diferentes fatias, vamos dizer assim, e essas fatias são alocadas para as diferentes transmissões. Então, tem três formas principais da gente fazer essa divisão de canal. Tem uma forma que é fazendo a divisão na frequência, outra no tempo e a outra no código. Tá? Então, são as três técnicas principais que a gente, né, vai falar hoje, que é o FDMA, que é Frequency Division Multiple Access, né, acesso múltiplo por divisão de frequência, acesso múltiplo por divisão do tempo, por divisão no código. Então, tem essa figurinha aqui que eu gosto de explicar a diferença entre elas, né, entre essas três técnicas, falando por ela, tá? Então, você tem aqui nos eixos, né, deixa eu mostrar aqui a barra de desenho aqui, né? Você tem o eixo aqui do tempo, certo? E tem o eixo da frequência. Então, você tem dois eixos aqui, tá? Então, no FDMA, o que é que acontece? No FDMA você separa os canais para serem utilizados pelas chamadas, eu estou chamando aqui de chamadas, mas seriam as conexões, tá? Entre os equipamentos que estão compartilhando aquele meio físico. Então, a chamada 1, né, é quando o primeiro equipamento, o primeiro usuário, você pode chamar assim também, está transmitindo. Né? Chamada 2 é quando o usuário 2 transmite, usuário 3 e usuário 4. Então, você reserva faixas de frequências diferentes, a gente está mostrando aqui como se fossem subcanais, que eles utilizam uma faixa pré-determinada, tá? Durante todo o tempo que eles necessitarem. Então, no FDMA, você tem uma divisão dos canais pela frequência, né? Então, parece com o conceito que a gente trouxe de FDM, né? FDM é a multiplexação do domínio da frequência, né? Que o FDMA utiliza esse conceito de FDM, né? Porque você tem uma separação na frequência, mas agora você está usando essa separação na frequência para alocar transmissões de usuários diferentes ali dentro. Tá certo? Então, o conceito é parecido, mas o objetivo é diferente, né? O objetivo aqui não é só misturar os sinais, né, em diferentes faixas de frequência, né? Você agora está tá indo um pouco além, né, e dizendo que isso é uma alocação de recursos, né? Você está alocando aquele recurso para que ocorra uma transmissão naquela faixa de frequência. E aí você tem o TDMA. O TDMA, ele é uma evolução do FDMA no sentido de que você pode continuar tendo essas faixas de frequência, tá? Mas você pode fazer um rodízio no tempo também, tá? Então vejam aqui, ó, o usuário 1, ou a chamada 1, ela está utilizando essa faixazinha de frequência aqui nesse slot de tempo, tá? Depois, na mesma faixa de frequência, mas em outro slot de tempo seguinte, você agora está transmitindo a chamada 2, depois você vai para 3, depois você volta para 1, por exemplo, se quiser. Né? Então, dentro dessa faixa de frequência aqui, você tem uma alocação de diferentes chamadas, diferentes usuários.
Aí você vai para outra faixa, aí lá você usa transmissões para chamada 4, 5, 6 e depois para 4. Na outra, 7, 8, 9, depois para 7. Depois na outra, 10, 11, 12, depois para 10. Então vejam aqui que em cada faixa de frequência, eu estou fazendo 3 transmissões diferentes e depois eu já faço o rodízio de volta para a primeira. E se eu continuasse aqui no eixo do tempo, viriam aqui depois a 2, depois a 3. Né? Nessa outra faixa aqui de cima, é chamada 4, 5, 6, depois 4, 5 e 6 de novo, e fica fazendo um rodízio circular entre as chamadas que estão presentes ali naquele momento. Então vejam que continua havendo uma divisão na frequência, mas agora também tem uma divisão no tempo, através desse rodízio temporal, né, que são oportunidades de transmissão que são dadas, né, para aquele usuário, certo? E no CDMA, o que você tem é que não existe mais uma divisão na frequência e no tempo, né, como era feito aqui no FDMA, no TDMA. A separação das transmissões, né, entre as chamadas, ela é feita por uma alocação de códigos diferentes, tá? O que são esses códigos? Esses códigos, ele é único para cada chamada, tá? Cada usuário, cada chamada, ele possui um código diferente. E existe na hora da transmissão, existe uma combinação da minha mensagem que eu quero transmitir com esse código, tá? Então, essa minha mensagem, ela é formada por bits, tá? E esse código, ele é formado por chips, né? É como se fossem os bits, né? Mas aí tem essa terminologia diferente, tá? A sequência do código, ela é formada por esses chips, que geralmente tem uma quantidade muito maior de chips do que de bits, né? E tem uma combinação que é feito entre essas duas sequências, da minha mensagem e do meu código. Então, ao fazer essa combinação dessas duas sequências, escolhe o que a gente chama de um fenômeno que a gente chama de espalhamento espectral, e aí esse meu sinal original, ele é espalhado por toda a faixa de frequências do meu sistema, tá? E durante o tempo em que essa transmissão ocorrer, tá certo? Então, esse espalhamento, quando ele é feito, dentro daquele meu canal compartilhado, né, que eu tô utilizando, todos os sinais, eles ficam misturados, os sinais das minhas chamadas. Então, aqui na minha figura, eu tenho chamada 1, chamada 2, chamada 3, 4, 5 e 6. Então, essas 6 chamadas, esses 6 usuários estão transmitindo no mesmo tempo, na mesma frequência, mas cada um foi espalhado com um código diferente, tá? E na recepção, né, quando esses sinais, todos misturados, eles precisam ser decodificados por alguém, né? No receptor, ele vai utilizar o mesmo código que foi utilizado no transmissor, tá? É como se fosse uma impressão digital que eu tivesse da minha mensagem, que aí eu consigo recuperar a minha mensagem original utilizando o mesmo código que foi utilizado inicialmente no transmissor, tá? Tem uma teoria matemática por detrás da formação desses códigos, né? Que permitem essa ortogonalidade, que a gente chama, tá? Então, esses códigos eles são chamados de ortogonais, e eles permitem essa mistura e essa separação depois desses sinais. Então, tem até uma analogiazinha que é feita aqui nessa figura, que é como se fosse uma analogia de conversação. Tá? No FDMA, é como se a gente tivesse um bloco, né, de salas de aula, onde
cada pessoa que necessitasse fazer uma transmissão, que precisasse falar, né, ela tivesse numa sala diferente, tá? Então, é como se pegasse ali um bloco de salas, né, colocasse uma pessoa em cada uma das salas, né, e essa pessoa, quando ela fala em uma das salas, ela não interfere com a outra, porque as salas estão separadas, de forma, né, geograficamente. Então, uma não consegue escutar a outra, né, como se fosse a analogia aí da interferência das frequências. Então, se você coloca uma chamada em cada sala diferente, né, você não tem as colisões, né? Essas transmissões elas conseguem acontecer ao mesmo tempo, né? Mas como elas estão em salas diferentes, elas não interferem, né? E aí, isso é a analogia do FDMA, né? Do TDMA, né? O TDMA é como se você permitisse que em cada sala agora não tivesse somente uma pessoa falando, tivesse um conjunto maior de pessoas falando, mas só que elas não falam ao mesmo tempo, né? Então, vamos supor que tenha 3 pessoas na sala, né? Então, primeiro, somente a primeira pessoa fala, quando ela parar de falar, a segunda começa a falar, depois, quando ela parar, a terceira fala, depois, quando a terceira parar, a primeira pessoa pode falar de novo. Então, você continua tendo a analogia das salas diferentes, mas só que agora você coloca dentro delas um número limitado de pessoas e elas falam em turnos, né? Elas não falam ao mesmo tempo, certo? Elas têm a oportunidade de cada uma falar e depois faz o rodízio, tá? Essa é a analogia do TDMA. A analogia do CDMA é como se você juntasse na mesma sala todas as pessoas que quisessem falar. Você não tem mais a separação das salas, é como se você colocasse agora todo mundo no auditório, ou seja, a frequência agora, né, no eixo da frequência, você usa a banda inteira de frequências, você coloca todo mundo no auditório grande, você permite que todos eles falem ao mesmo tempo, tá? Mas qual é a diferença? É como se você dissesse que cada um falasse uma língua diferente, certo? Se cada um fala uma língua diferente, fala o português, o inglês, o espanhol, elas em princípio vão se misturar, certo? Porque ali você vai aumentar o nível de ruído ali no auditório, né? Se todo mundo estiver falando ao mesmo tempo. Mas se você não aumentar demasiadamente esse nível de ruído, ainda é capaz de uma pessoa que saiba falar inglês, ela consiga escutar aquela pessoa, né, que está falando inglês e consiga decodificar aquele sinal, ou seja, consiga entender a mensagem que o outro está dizendo. A mesma coisa do português, a mesma coisa do espanhol, tá? Então, os códigos do CDMA é como se fossem as linguagens, tá? Mas aí o CDMA tem essa limitação intrínseca dele, que é a questão do nível de interferência, né? Os sistemas baseados em CDMA são sistemas limitados por interferência. Você não pode colocar usuários, você não pode colocar pessoas demais no auditório falando ao mesmo tempo, porque senão o nível de ruído, de interferência aumenta muito e você não consegue entender mais ninguém. Você tem que limitar essa interferência aí, tá? Então é isso, pessoal. A analogia que eu queria trazer sobre os protocolos de divisão de canal, né? Explicando a diferença do FDMA, TDMA, CDMA são essas. Né? Queria dizer para vocês que esses protocolos de acesso múltiplo por divisão de canal, eles são utilizados em muitos sistemas de comunicação, tá? Inclusive os sistemas celulares. Os sistemas celulares, eles sempre utilizaram protocolos de divisão de canal, desde a primeira geração até a geração atual, que é a 5G, né? Então, foram sendo propostas melhorias e tudo mais, né, nas gerações, mas a base por detrás delas, né, sempre foi uma dessas 3 formas aí de divisão de canal, né. Na primeira geração foi o FDMA,
Na segunda geração, nós tivemos sistemas baseados em FDMA e baseados em TDMA. Na terceira geração, nós tivemos sistemas baseados no CDMA. Na quarta geração, voltou de novo para o FDMA, mas de uma forma mais avançada, que é o OFDMA, o FDMA ortogonal, né? E na quinta geração também permaneceu o OFDMA. Tá? Então, para dizer para vocês que esses protocolos de divisão de canal, eles realmente são utilizados na prática. Tá bom?